Bem, nós já tivemos a proclamação do capítulo 10 do Evangelho segundo João. Tivemos também a oportunidade de fazer uma reflexão nas pequenas salas durante 30 minutos. E agora, então, iremos ver e ouvir uma apresentação deste trecho do Evangelho que será feito pela Odete. Por favor, Odete, pode compartilhar. Evangelho segundo João, capítulo 10. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A imagem do pastor e das ovelhas tem muitas raízes bíblicas. No Antigo Testamento, Moisés e Davi, antes de se tornarem chefes e pastores do povo de Deus, foram efetivamente pastores de rebanhos. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Este versículo do Salmo 22 nos mostra que Deus era o pastor divino de Israel, mas ele exerceu a sua lei através de pastores terrenos. Colocou-os à frente do povo de Israel para prepará-lo, pois dele brotaria a salvação, dele viria o Messias. Então, além de Moisés e Davi, Deus nos enviou reis, sacerdotes e profetas que indicavam o caminho a seguir. Mas muitos desses pastores foram infiéis, como veremos mais adiante. Jesus nos fala através de metáforas e começa narrando uma cena típica da vida pastoril. O aprisco ou redil era, provavelmente, um cerco de pedra com apenas uma entrada, usado para proteger o rebanho contra ladrões e predadores. Na Palestina, era costume, ao escurecer, os pastores reunirem os seus rebanhos no mesmo aprisco. Somente o pastor que fosse reconhecido pelo porteiro era autorizado a entrar. De manhã, cada pastor chamava suas ovelhas, e essas seguiam atrás dele, sem se misturarem com as outras. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. É preciso fé e obediência para reconhecer a voz do pastor, pois ela só é compreendida por aqueles que pertencem a Cristo. E ele chama as suas ovelhas pelo nome. É um sinal de intimidade e familiaridade. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai adiante delas. Conduzir para fora. Aqui o verbo utilizado por João é o mesmo usado no livro do Êxodo, quando Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito. Agora, a escravidão não é mais a do cativeiro, e sim a da cegueira do povo judaico perante a luz verdadeira que é Jesus. Nos apriscos mais simples, com portas pouco confiáveis, os pastores deitavam-se em frente à porta, servindo-se eles próprios de porta para guardar as ovelhas. Por isso Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Ele é a única porta pela qual podemos ir ao Pai. É por meio dele que trilhamos o caminho que Deus escolheu para nos salvar. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores. Aqui Jesus se refere aos pastores de Israel, muitos dos quais foram acusados pelos profetas de maus e indignos. Os fariseus são seus descendentes espirituais.
Vamos ver agora alguns versículos do oráculo contra os pastores infiéis, do profeta Ezequiel. Eis o que diz o Senhor Javé. Ai dos pastores de Israel que só cuidam do seu próprio pasto. Não é seu rebanho que devem pastorear os pastores? Vós não fortaleceis as ovelhas fracas. A doente não a tratais, a ferida não a curais, a transviada não a reconduzis, a perdida não a procurais. A todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se as minhas ovelhas. E através do profeta, Deus disse: vou tomar eu próprio cuidado com minhas ovelhas, velarei sobre elas. Diante do fracasso dos pastores de Israel, isto é, dos chefes políticos e religiosos, Ezequiel traçou a imagem do próprio Deus como pastor do seu povo. Retornando ao Evangelho, no versículo 10, Jesus nos diz: eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Santo Agostinho nos diz que no aprisco está a vida e que entramos nele pela fé. Ainda que neste aprisco não faltem pastagens, uma vida mais abundante nos espera no reino dos céus. Eu sou o bom pastor. Papa Bento XVI nos diz que aqui Jesus anuncia que a hora de Deus, como pastor do seu povo, chegou. Ele mesmo é o bom pastor, em quem o próprio Deus cuida da sua criatura, o homem, reunindo os seres humanos e conduzindo-os à verdadeira pastagem. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. A primeira afirmação fundamental de Jesus sobre o bom pastor, que permeia todo o discurso, é de que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mistério da cruz encontra-se no centro do serviço de Jesus como pastor. Para salvar as ovelhas tresmalhadas, que somos todos nós, o pastor fez-se cordeiro e deixou-se imolar para assumir sobre si os pecados e tirá-los do mundo. Deste modo, ele doou-nos a vida, e vida em abundância. E este mistério se renova na mesa eucarística. É ali que as ovelhas se reúnem para se nutrirem. Papa Francisco. Nos versículos 12 e 13, Jesus fala dos mercenários que, ao verem o lobo, fogem e abandonam as ovelhas. E o lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário é aquele que ocupa o lugar do pastor, mas não tem amor pelas ovelhas, não se importa com elas, e por isso foge quando o perigo se apresenta. O lobo é o diabo e aqueles que o seguem, nos diz Santo Agostinho. E ele se lança sobre as ovelhas quando sabe que um falso pastor as conduz. Nós vivemos sob o ataque constante do lobo, especialmente quando estamos no pecado, quando estamos longe da graça santificante dos sacramentos, ou seja, quando nos tornamos ovelhas desgarradas e estamos longe de Deus. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O primeiro rebanho era o das tribos dispersas de Israel, mas Jesus fala agora da unificação de todos os filhos de Deus, os judeus e os pagãos.
porque a sua missão diz respeito à humanidade inteira. Jesus Cristo é o pastor supremo da Igreja Católica. A autoridade espiritual de outros pastores, como Pedro e os apóstolos, descende unicamente de Cristo. E ele, que confiou a Pedro a autoridade para governar a Igreja, confirma este cargo após a sua ressurreição, pedindo a Pedro por 3 vezes em João capítulo 21, apacenta as minhas ovelhas. A unidade da Igreja é o tema central do versículo 16 que acabamos de ver. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. A unidade é a primeira característica e significa que ela é unificada na fé, na adoração e no governo, e recebe vida do Deus uno e verdadeiro. E o Papa Bento XVI nos diz que à Igreja é confiada uma responsabilidade por toda a humanidade, a fim de que ela reconheça Deus, aquele Deus que por todos nós se fez homem em Jesus Cristo, sofreu, morreu e ressuscitou. Nos versículos 17 e 18, Jesus fala da sua paixão, morte e ressurreição. Ele aceitou livremente sua paixão e sua morte, por amor de seu Pai e dos homens que o Pai quer salvar. E ele mesmo, o Filho, realiza a própria ressurreição, em virtude do seu poder divino. Depois de ouvirem essas palavras de Jesus, originou-se uma nova divisão entre os judeus, entre os que achavam que ele estava possuído pelo demônio e os que acreditavam nele, principalmente pelas obras que havia realizado, como a cura do cego de nascença, narrada no capítulo 9 de João. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, a Hanukkah. Nessa festa, os judeus celebravam a libertação de Israel da opressão do Império Seleucida, a reconquista e reconsagração do Templo de Jerusalém. Judas Macabeu foi o responsável por essa vitória no ano de 164 a.C. No início do segundo século a.C., Israel foi conquistada pelo poderoso Império Seleucida, comandado por reis da Síria, que eram gregos. Os seleucidas impuseram seus costumes pagãos, obrigando os judeus a abandonarem suas práticas religiosas. Até mesmo o Templo de Jerusalém foi profanado e dedicado a Zeus. Os livros dos Macabeus no Antigo Testamento contam como a família dos Macabeus liderou a revolução e libertou Israel da opressão grega. Hanukkah quer dizer inauguração. E nessa inauguração e reconsagração do templo após a vitória, ocorreu um milagre que não é narrado na Bíblia, mas celebrado até hoje pelos judeus nesta festa. A menorá, candelabro de 7 braços do templo, precisava ser acesa e permanecer acesa enquanto o templo estivesse aberto. O azeite utilizado nela era especial e demorava para ser produzido. Ao entrarem no templo, encontraram pouco azeite, o suficiente para um dia. Mesmo assim, decidiram acendê-lo e fazer a festa de inauguração. No dia seguinte, a menorá continuava acesa e permaneceu assim por 8 dias com o mesmo azeite. Foi o tempo suficiente para produzir mais. Esse foi o milagre do azeite. Por isso, nos 8 dias de festa, os judeus acendem a cada dia uma vela do Hanukkah, candelabro de 8 velas, com mais uma no centro, usada para acender as demais.
Os templos e as casas ficam iluminados durante os 8 dias da Hanukkah, e por isso ela também é conhecida como Festa das Luzes. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. O templo de Jerusalém era cercado por corredores colunados. Após a morte do rei Salomão, o corredor leste do templo recebeu este nome em sua homenagem. Esta imagem, e as que veremos a seguir, mostram uma simulação do pórtico de Salomão, porque não se sabe exatamente como ele era. Aqui, a área do pórtico está assinalada em branco. E aqui são as suas colunas. Os judeus o rodearam e perguntaram: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Os fariseus agiam com perversidade. Quando Jesus se manifestava com obras, eles o questionavam desta forma, pedindo clareza nas suas palavras. Jesus não queria que dissociassem seus milagres de sua mensagem salvífica. E não queria também que o povo o visse como um líder político e militar, porque sua mensagem não era política. O Evangelho não tem uma proposta política, tem uma mensagem de salvação. Por isso ele responde: eu vou-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Os fariseus voltavam sempre ao mesmo tema, apesar de terem visto muitos milagres. Vimos no capítulo 9 de João que eles investigaram a cura do cego de todas as formas possíveis e, mesmo ficando claro que era um cego de nascença, não acreditaram. Entretanto, não credes, diz Jesus a eles. E explica por quê. Porque não sois das minhas ovelhas. Só quem faz parte das ovelhas de Jesus pode acreditar. É o Pai que dá as ovelhas ao pastor. É o Pai que atrai os corações para Jesus. E os fariseus tinham o coração fechado, incapaz de acreditar. Os 4 versículos a seguir, do 27 ao 30, de acordo com o Papa Francisco, contém toda a mensagem de Jesus, contém o núcleo central do seu Evangelho. Ele nos chama a participar na sua relação com o Pai, e esta é a vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer. Ninguém pode seguir Jesus se não ouve a sua voz, não só com os ouvidos, mas com o coração. Ele deseja estabelecer uma relação estreita com cada um de nós. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Papa Francisco nos diz que a nossa vida está plenamente segura nas mãos de Jesus e do Pai, que são uma só coisa, um único amor, uma única misericórdia, revelados de uma vez para sempre no sacrifício da cruz. E o maligno, o grande inimigo de Deus e das suas criaturas, procura nos arrancar a vida eterna de muitas maneiras. Mas ele nada pode, se não lhe abrirmos as portas da nossa alma. Eu e o Pai somos um. Aqui Jesus mostra a unidade substancial entre ele e o Pai. Jesus já tinha se revelado como Deus, e por isso os judeus queriam apedrejá-lo. Agora ele mostra que Deus é um só, e que Pai e Filho são 2 pessoas distintas, mas de mesma natureza e igual majestade. Os fariseus, ainda que contrariados,
reconhecem as obras de Jesus, mas o acusam de blasfêmia por dizer-se igual ao Pai. E Jesus replica a acusação citando o Salmo 81, que pede a Javé a punição dos pastores corruptos de Israel. Esses líderes são chamados de deuses pelo salmista, porque tinham autoridade divina sobre as pessoas. Se a eles é dado esse título, Jesus é mais digno ainda de recebê-lo. E Jesus os questiona: como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, sou o Filho de Deus? Jesus, o Filho único de Deus, afirma aqui a sua pré-existência eterna. E ele prossegue dizendo: se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Os milagres de Jesus são feitos para dar provas de sua missão diante dos olhos de Israel e confirmar a sua divindade. Os judeus sabiam que somente Deus, que dispõe do poder absoluto da criação, pode suspender as leis da natureza de maneira milagrosa. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Jesus se retira para além do Jordão, a fim de aplacar o furor dos judeus. E seu destino é informado para que recordemos o que João Batista fez naquele lugar, e também o seu testemunho. Muitos foram a ele e diziam: João não fez milagre algum, mas tudo o que João falou deste homem era verdade. Se era preciso crer em João Batista, muito mais em Jesus, uma vez que o seu testemunho era apoiado pela demonstração de milagres. E por isso, muitos acreditaram nele. Esse capítulo do Evangelho de João, que acabamos de apresentar, é muito conhecido por nós católicos, porque sempre refletimos sobre um trecho dele no quarto domingo da Páscoa, que é o domingo do Bom Pastor. A Igreja também dedica este domingo à oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. No domingo em que Jesus se apresenta como Bom Pastor, lembramos dos nossos pastores, o Papa, os bispos e os sacerdotes ordenados no mundo inteiro, que receberam o encargo de pastor e ajudam Jesus no seu pastoreio. A eles dedicamos este estudo. E eu falei para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, após esta apresentação, nós iremos mais uma vez para as nossas pequenas salas para dar continuidade à nossa reflexão. Sempre lembrando que agora é a hora de trazer para as nossas vidas o que o Evangelho nos diz, o que ele nos propõe, o que ele nos questiona e qual é a resposta que nós daremos a Deus a partir desse trecho do Evangelho. 30 minutinhos e retornamos para a sala principal. Até já, pessoal.